Olá pessoal, aqui é a Juliane Furno, vim aqui gravar mais um vídeo. Esse é um vídeo bastante pedido por vocês, muito interessante. Eu quero tratar aqui sobre a Petrobras. Pô, cara, de novo, cara! Pô! E sobre a suposta polêmica aí, ou bastante apregoada pelo Bolsonaro de que a Petrobras quebrou ou que deveria 900 bilhões de reais. Vamos lá, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não é verdade que a Petrobras teve uma dívida de 900 bilhões de reais. O maior endividamento que a Petrobras chegou a ter foi no ano de 2014 e ele ficou em 162 bilhões de dólares. Agora, duas coisas são muito importantes para a gente entender isso. Primeiro que dívida não é rombo. Quando a gente compra, por exemplo, um imóvel, a gente fica endividado. E até que as parcelas desse imóvel se findem, a gente tem uma dívida. Isso não significa que a gente teve um rombo, mas que a gente fez um investimento, certo? Se a gente não consegue pagar as parcelas do nosso imóvel, aí a gente fica numa outra condição, que não é endividado, que chama inadimplente. E isso sim é um problema. Do ponto de vista da Petrobras, ela nunca ficou inadimplente. A Petrobras nunca não teve dinheiro ou precisou de aportes do Tesouro Nacional. Até porque a Petrobras não é uma estatal dependente do Tesouro. Portanto, os nossos recursos tributários nunca serviram para cobrir rombo nenhum. Isso é uma grande falácia. Então, essa dívida de 162 bilhões, ela era para fazer investimentos. A Petrobras não se endividou porque ela ficou sem dinheiro por causa de uma política de represamento dos preços, por exemplo, que é muito dito por aí. Este montante contraído de dívida foi para fazer investimentos e graças a estes investimentos, hoje a gente tem uma coisa chamada óleo do pré-sal. O pré-sal, ele já corresponde por 50% de todo o óleo que a gente refina e consome internamente. Ou seja, se não fosse esse investimento, que ficou selado aí nesse montante de dívida, hoje a gente não estaria só importando gasolina, diesel, né, e derivados, mas também óleo, o que seria muito prejudicial para o Brasil. Pelo contrário, gente, graças ao pré-sal, hoje a gente exporta óleo cru e se aproveita também dos preços elevados com isso no mercado internacional. A segunda coisa é que a gente aprende lá no primeiro semestre de economia a separar o que é estoque e o que é fluxo. Ou seja, a dívida da Petrobras, ela é um estoque de dívida. Um estoque é uma coisa que vem de vários anos e que é pago de pouquinho em pouquinho a cada um dos anos. O fluxo é diferente. Fluxo é aquilo que ela gera de caixa num determinado ano corrente. Por exemplo, se eu disser para vocês, vamos ficar aqui no exemplo do imóvel, que eu comprei um imóvel de 300 mil reais em 30 anos. O que conta para comparação é quanto é cada parcela por mês em relação ao meu salário por mês. Portanto, não é uma dívida que tem que ser paga em um ano, nem que foi contraída no exercício de um ano corrente. É um acumulado, isso significa um estoque. Quando a gente trabalha com estoque de dívida, portanto, a gente tem que transformar esse estoque de dívida em fluxo, para ver o quanto dessa dívida fica, ou quanto vale em relação à receita do mesmo período de tempo, certo? Aí a gente tem que ver a proporção, né, para fazer isso, entre o ativo corrente da empresa, né, a receita da empresa, e o passivo corrente da empresa, ou a dívida da empresa. E em 2014, essa proporção era de 1,60. Ou seja, a cada R$1 que a Petrobras devia para os seus credores, ela tinha em caixa 1,60, ou seja, 60 centavos a mais. Ou seja, ela tinha como pagar a dívida e seguir tendo lucro. Isso está no balanço comercial da empresa, vocês podem digitar no Google e pegar esses indicadores. Mas agora vamos responder a questão mesmo, que é a questão que mobiliza esse vídeo, que é: a Petrobras quase quebrou? Obviamente que não. Aí a gente tem que ver vários indicadores. Esse aqui não é um debate simples. O primeiro é esse que eu já falei, né? A receita operacional bruta da empresa, ela sempre foi maior que os custos de amortização da sua dívida. Além disso, é muito necessário que a gente pense em outras duas coisas. A primeira é que o preço do petróleo ele caiu muito a partir de 2014. E os ativos de uma empresa de petróleo, portanto, estão cotados em petróleo, né? Justamente nesse preço. Por isso, o ativo total da empresa se reduziu sem que absolutamente nada tenha acontecido no que tange ao seu caixa. É tipo, aqui, para ficar no mesmo exemplo da casa própria.
Vamos supor que teve uma crise no setor imobiliário e que a sua casa, que era avaliada lá no primeiro momento em 300 mil, agora está avaliada em 200 mil. Você não quebra, nem fica devendo por isso, se o seu salário ou a receita da empresa não caíram. Mas o seu patrimônio, ele fica menor, entendeu? Desvaloriza o preço do seu patrimônio sem que tenha sido, ou sem que você tenha sido irresponsável na sua gestão ou qualquer coisa que valha. Segundo, a dívida da Petrobras era em dólar. Como qualquer, na verdade, empresa petrolífera que lida, gente, com cifras gigantescas. Aqui falar em bilhão é uma coisa trivial para a Petrobras. Aí houve uma grande desvalorização do real frente ao dólar em 2015, vocês devem se lembrar. Aí a dívida da Petrobras, ela mais que duplicou em reais. Mas a gente tem que seguir cotando em dólar para saber se aumentou a dívida ou se não aumentou a dívida. O Bolsonaro, ele usa intencionalmente a cifra em reais, mesmo que o montante da dívida ele tenha continuado sendo o mesmo, ou seja, a dívida não cresceu, ela passou a custar mais em reais em função de um fenômeno chamado desvalorização cambial e não em função de qualquer prejuízo operacional financeiro da empresa. É muito comum o uso desse gráfico aqui para indicar que a Petrobras ela teria quase quebrado e, com isso, ter como uma justificativa para esse gráfico um excesso de gastos ou lá a política de represamento do preço dos combustíveis ou mesmo os danos causados pela corrupção. Vamos explicar, então, o que isso significa. O lucro líquido negativo, ele não ocorreu por questões financeiras, mas sim contábeis. Vou tentar deixar mais claro. Vou ficar aqui no mesmo exemplo do imóvel que a gente já está trabalhando. É como se eu acusasse um lucro líquido negativo, sendo que as minhas receitas seguem sendo maiores do que os meus gastos correntes. Mas é que eu coloquei no meu ativo a depreciação da minha casa e do meu carro. Vamos supor aqui mais uma vez que a gente está num ambiente de crise e a minha casa e o meu carro passaram a valer menos. Então eu coloco isso como algo que vai reduzir o meu lucro, sendo que é contábil. Eu vou explicar. Olhem isso aqui, esse aqui é o comportamento do caixa disponível da empresa. Ou seja, em todos os anos, até mais em 2014 e em 2015, a Petrobras teve caixa disponível positivo. Ou seja, a receita de venda dela sempre foi superior às suas despesas operacionais. E muito superior, inclusive aqui na casa dos milhões de dólares. Mas aí volta a questão. Se ela tinha caixa, por que ela acusou lucro líquido negativo? Porque ela fez uma coisa chamada impairment, que é acusar um prejuízo virtual, prejuízo contábil, e foi isso que comeu ali o lucro líquido dela. O que entra, o que compõe esse impairment? Impairment é um processo de desvalorização dos seus ativos e ocorreu na Petrobras principalmente por uma coisa chamada queda do preço do petróleo. Também desvalorização cambial, também redução de quanto vale os ativos e também os danos de corrupção que aconteciam lá pela apuração da Lava Jato, uma conta inclusive bem tosca, desde 2012. Mas ela acusou a soma toda desse dano de corrupção num ano só. Só que a Petrobras, ela fez o maior impairment de toda a sua história e muito superior ao das outras petroleiras do mundo, justamente aqui para causar um lucro líquido negativo e contribuir para um processo político que era de criminalização da empresa, justamente visando ali a sua posterior privatização. Pode isso, Arnaldo! Não só em 2014, mas em 2015 e 2016 também a Petrobras seguiu fazendo impairment para causar prejuízo contábil. E isso, repito, não tem nada a ver com disponibilidade de caixa da empresa, não foi represamento de preço, dívida. Olhem aqui a trajetória do impairment da Petrobras para vocês verem o quanto por ano ela foi acusando de baixa contábil justamente para impactar a queda do lucro líquido. Além disso, e esse é o erro de não comparar a evolução da dívida com o indicador fluxo, ou seja, não avaliar a capacidade de geração de receita quando a gente pensa na dívida, no ano de 2015, a Petrobras emitiu 2,5 bilhões de dólares em títulos no mercado internacional. E esses títulos tinham prazo, inclusive, de 100 anos e taxa de retorno para os investidores ali em torno de 8,45%. E, gente, precisou de pouquíssimas horas depois do lançamento dessas ações para ela atrair 10 milhões de dólares
de credores, e esse processo, diga-se de passagem, foi coordenado pelos 2 maiores bancos do mundo, o Deutsche, nome alemão lá, Bank, e o JP Morgan. Vocês acham, gente, que os investidores comprariam 10 milhões de títulos de uma empresa quebrada? Além disso, a gente também tem que olhar aqui o que diziam as principais agências de classificação de risco no mundo. Para vocês, então, a partir da classificação de risco, verem que a Petrobras ela sempre teve notas elevadas, ou seja, ela tinha confiabilidade no mercado internacional entre 2007 e 2015, depois a nota caiu um pouco, mas seguiu sendo uma empresa com selo de credibilidade por essas agências de rating. Bom, eu espero que tenha ficado claro que a Petrobras não quebrou, pelo contrário, com essa política de ser uma líder, né, um instrumento do desenvolvimento econômico e industrial, ela se tornou uma das maiores empresas de petróleo do mundo, estava se tornando uma empresa de energia. Ela descobriu o pré-sal e ela estava ampliando muito o parque de refino para que, né, os brasileiros eles pudessem, né, a gente pudesse voltar a ter autossuficiência energética. Isso com a refinaria Abreu e Lima, que no meio da construção ela precisou revisar ali o seu projeto para ser ampliada, porque no meio disso tudo foi descoberto o pré-sal, ou seja, havia expectativa de ampliação do parque de refino, e também o Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Parte de Abreu e Lima e todo o Comperj, eles foram destruídos, né, paralisados pela Lava Jato, e isso está nos custando bem caro. Não só em termos de derivados, né, que a gente podia refinar aqui, sem precisar importar, mas também em termos da perda de tração do desenvolvimento industrial, que a cadeia de petróleo e gás é uma das mais importantes do Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.